Muito bem, graças a Deus, Deus abençoe a sua vida. Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma coisa, né? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Mas como, pastor? Por exemplo, se você coloca água num copo e ele transborda, ele não molha só o local que ele está ali. Quanto mais ele transbordar, mais ele vai molhar. Mais ele vai molhar todo o local. Então, por exemplo, um pequeno fio de água no teto de uma casa compromete o teto da casa inteiro. Não é isso? Então, o que você precisa compreender é que quando o Espírito Santo ele transborda, ele não é apenas um local. Não é apenas um local. Aonde o Espírito Santo transborda, ele realmente então faz toda a diferença na vida da pessoa, em todas as áreas. E é claro, como que ele transborda? Ora, ele transborda conforme você se enche. E nós já explicamos sobre isso. Sobre a palavra, sobre hinos, sobre salmos, sobre comunhão. Ele transborda. E ele faz a vontade dele em nossa vida. É claro que o Espírito é sujeito a nós. Ele não vai fazer nada daquilo que tirando a nossa consciência. Não. É sempre dentro da consciência. Então, o que eu quero passar para você aqui é o seguinte, né, que você possa compreender. Nós estamos estudando as cartas de Apocalipse justamente para que você seja cheio do Espírito Santo. Então, por exemplo, a igreja de Filadélfia, ela necessitava receber mais do Espírito de fortaleza. Lembra que na visão João viu o Senhor Jesus com 7 estrelas nas mãos, que simboliza os 7 pastores, os 7 anjos da igreja, um pastor de cada igreja. E ele também viu 7 castiçais de ouro. Esses castiçais é a menorá de 7 braços, né? que então se colocava o óleo com um pavio para poder iluminar. Era uma lâmpada da época, né? Uma lâmpada forte, 7 lâmpadas. Então, Jesus no meio dessa menorá simboliza Jesus andando no meio da igreja e observando a igreja e olhando a igreja. São 7 castiçais desses, 7 castiçais de ouro. Mas também na frente do Senhor, lá em Apocalipse, nós vemos 7 tochas, que é os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus estão ali por um motivo. Qual é o motivo? Acender as 7 igrejas, que algumas delas estão apagadas. Cada igreja estava apagada porque lhe faltava um mover do Espírito em determinada área. Então a Laodiceia, por exemplo, que era morna, ela precisava do Espírito do Senhor para que ela pudesse voltar ao senhorio de Cristo. Ao senhorio de Cristo. Então cada igreja ela precisava de uma manifestação do Espírito Santo. E a igreja de Filadélfia, ela precisava da manifestação do Espírito de força. Por quê? Porque então ela era fraca, ela tinha pouca força. Porém era íntegra, porém era honesta, porém ela era pobre financeiramente. E por causa da sua pobreza financeira, a igreja tinha uma estrutura pobre que não conseguia fazer obras sociais, não conseguia atingir a necessidade das pessoas. Mas o coração dela era um coração que ela poderia fazer. Então o que eu quero dizer algo para você é o seguinte, veja bem, em nome de Jesus, para que você compreenda, para que você entenda, né, para que seus olhos se abram. Filadélfia é a igreja modelo, é a igreja do arrebatamento, porque está escrito lá que porque ela foi fiel, o Senhor Jesus também será fiel e guardará esta igreja no dia da provação. Como nós cremos que o arrebatamento vem em primeiro lugar, vem em primeiro tempo, eu creio isso. Então tem pessoas que creem depois, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Essa pessoa que acredita que Jesus vai permitir a igreja sofrer na mão do anticristo, sofrer na mão do diabo, aí é problema da pessoa, né? Eu acredito que nós vamos ser arrebatados em primeiro lugar. No abrir e fechar de olhos, nós vamos ser arrebatados. Virá o Senhor Jesus. Nós vamos subir com Ele na glória. Então, o que acontece? Nós precisamos compreender
que precisamos também do Espírito Santo para que ele venha nos fortalecer. E o Espírito do Senhor estava fortalecendo aquela igreja. Quando a igreja recebeu essa carta, ela recebeu força. Quando o pastor da igreja de Filadélfia leu a carta, explicou a carta, pregou a carta para aquela igreja, como nós estamos pregando, exatamente no mesmo modelo de 2000 anos atrás, de pegar a carta e ler e explicar. Ela recebeu força e poder e autoridade do Espírito Santo de Deus, para que ela pudesse permanecer fiel e ser arrebatada. Então, é tremendo, né? É maravilhoso, a palavra de Deus é maravilhoso. Então, ele continua dizendo aqui no versículo 11, de onde nós paramos: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ele vem em breve. Pastor, mas ele disse isso há 2000 anos atrás, é verdade, mas aquelas pessoas, a maioria delas não viveram mais do que 30 anos, né? A expectativa de vida naquela época era muito mais baixa do que hoje. Hoje tem muito mais pessoas de idade. Tinha naquela época, mas bem menos. Hoje temos muito mais pessoas de idade, porque a expectativa está aumentando. A qualidade diminui, mas a expectativa aumenta. Então, o que acontece, que nós precisamos compreender, é que Jesus volta de qualquer maneira. Por exemplo, eu tenho 46 anos. Será que daqui 50 anos eu vou estar aqui? Espero que sim. Espero que eu passe dos 100 para a honra e glória do Senhor Jesus e vença. Mas a Bíblia diz aqui que ele vem em breve. E neste momento, realmente, eu posso afirmar para você, todas as profecias foram cumpridas. Não há nenhuma profecia que precisa se cumprir para que venha o arrebatamento. Não há nenhuma profecia. Todas foram cumpridas. A qualquer momento será o arrebatamento. Por quê? Porque nós não sabemos a dimensão que o Evangelho tem alcançado. É verdade que, através da internet, a maldade, a prostituição, a pornografia tem aumentado. Mas também o Evangelho tem sido pregado através da internet. Então, a qualquer momento, todos os que estão vivos saberão que existe um Deus único, Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós para sermos salvos. O mundo muçulmano, melhor dizendo, saberá. Hoje eles já são 1,5 bilhão de pessoas. Os comunistas, a China, que é fechada para o Evangelho, onde não se pode falar o nome de Jesus nas redes sociais, porque as redes sociais de lá são fechadas. Coreia do Norte e outros países mais que são fechados para a cultura ocidental. Então, eles saberão de alguma maneira. De alguma maneira, eles ouvirão. De alguma maneira, eles verão o poder de Deus. Para isso, é necessidade de um grande avivamento. Mas nós não sabemos se esse avivamento já não está acontecendo através da internet. Nos corações das pessoas. Individualmente. Porque antes, um pregador, para ele alcançar milhares de pessoas, ele precisava vincular quantias altas de dinheiro na televisão e no rádio. Hoje não. Hoje o Evangelho pode ser pregado em micro-regiões, que nem, por exemplo, eu estou falando aqui para a minha cidade, para 30 pessoas, 40 pessoas, mas existem várias pessoas que estão falando para 30, 40, 50, 100, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, e o Evangelho está sendo pregado a toda criatura. Eu faço parte disso e você também faz parte disso. Né? Tem o irmão Léo lá que começou a postar no Facebook, tal. A repercussão dele no Facebook já está sendo comparado aos números de quando alguém que paga o Facebook para mandar as mensagens. Então é importante nós entendermos que o tempo está chegando. E ele diz aqui, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa aqui não fala de salvação, mas fala de recompensa. Não é a coroa da salvação, mas é a coroa da recompensa. A coroa nos dá o direito de ser príncipes, nos dá o direito de ser reis, porque apenas o rei usa coroa, apenas o vencedor usa coroa. Como a cultura naquela cidade era uma cultura grego-romana, então era muito comum que as pessoas soubessem o que era uma coroa. Você sabe o que é uma coroa? Se você pode remeter o termo coroa, né, no sentido da pessoa ser consagrada, separada a um rei, a um príncipe. Mas aqui também tem o sentido coroa daqueles que venciam os Jogos Olímpicos,
que ganhavam aquela coroa de folha, né? Aquela folhagem que simbolizava a vitória. Então aqui Jesus ele é bem claro e ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, você está numa competição e você tem uma coroa. Essa coroa não está na sua cabeça, essa coroa está separada para você. Então guarda o teu caminho, guarda a tua corrida, guarda para que ninguém tome a tua coroa. Você precisa guardar a sua vida, guardar o que Deus tem te dado. Porque lá na frente, quando você estiver diante de Cristo, diante do tribunal de Cristo, você não vai ser julgado, porque Jesus foi julgado por você, mas você será recompensado. E existem alguns que não terão coroa, e esses não reinarão, mas aqueles que vencerem receberão a coroa e reinarão. Então Jesus está falando para esta igreja: mesmo assim, guarda o que você tem. O que é que você tem? Você tem essa fidelidade comigo. Mesmo tendo pouca força, você não negou o meu nome. Guarda isso, porque eu coloquei uma porta diante de você. Uma porta que eu abri e ninguém pode fechar. Então eu venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua recompensa, a sua coroa. O que Deus tem te dado? É mais do que família. Ele tem te dado dons. Ele tem te dado capacidade. Ele tem te dado qualidade. Ele tem te dado o Espírito Santo. Guarda o que você tem. Agora, guarda a tua família. Guarda os teus filhos, porque isso ele também tem te dado. Guarda a prosperidade que você tem, porque isso também Deus tem te dado. Guarda o amor, guarda o afeto, porque isso também Deus tem te dado. Então ele diz aqui: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, né? Farei uma coluna no santuário do meu Deus, e ali ele jamais sairá. Então olha que interessante, né? Aquela cidade, Filadélfia, ela foi construída em cima de um solo de atividade vulcânica muito forte. Então a terra constantemente ela tremia. E não havia prédios que conseguissem suportar. Não existe a tecnologia, por exemplo, que tem hoje no Japão, né? Que os prédios são construídos com molas. Literalmente, existem grandes molas embaixo do prédio, e lá em cima do prédio existe um grande peso para poder equilibrar o prédio. Então, na verdade, quando existe um abalo, o prédio ele está em cima de molas, então ele não cai, ele balança, se mantém equilibrado, mas não cai. Aquela cidade, ela apenas, as colunas ficavam de pé. Os prédios caíam, mas as colunas permaneciam. Porque a coluna ela sustentava apenas a si mesma, mas os prédios não conseguiam. Então, esses prédios dessa cidade precisavam ter mais colunas para poder ser sustentados. Então, se um prédio normal tinha 3 colunas, um prédio lá naquela cidade tinha 9 colunas, 8 colunas, para poder sustentar. E o que a palavra de Deus diz aqui é o seguinte: ao vencedor, que é aquele que ganhou a coroa, que é aquele que foi fiel até o fim, é aquele que não desistiu, é aquele que permaneceu, ele ganhará, ele será uma coluna no santuário do meu Deus. Então aquele povo entendia o que ele estava falando, ou seja, ele vai ser firme para sempre. Aquele que vencer sustentará, será o sustento do plano de Deus, do projeto de Deus, do santuário de Deus, ou seja, ele vai permanecer no governo de Cristo. Se você pegar um governo, não tem os ministros, o que sustenta um governo? São os ministros. O que sustenta o governo na Câmara dos Deputados, né? Os senadores? São os deputados e senadores que são a favor do governo. Então, no governo de Cristo, nós seremos como ministros. Os que vencerem serão colunas. Essas colunas são como os ministros, são como os que governam, são como os que sustentam, são como os que mantêm a coisa funcionando. Tá certo? Então, ao vencedor, ele será feito uma coluna no templo de Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele
o meu novo nome. Isso é maravilhoso, né? Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quer dizer, você escreve o nome, preste atenção. Quando você era criança, onde você escrevia o teu nome? No seu caderno. Você escrevia o nome nas coisas que são suas. O governo, ele compra as coisas e coloca lá o código do governo. Uma empresa coloca lá, os bois tem a marca da empresa que os bois pertencem. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus escreve, porque você é propriedade dele. Você é propriedade dele, você é propriedade de Deus e você é propriedade, pertence a uma cidade. Então você tem um local que você pertence ao Senhor. Você é dele. Aleluia, glória a Deus. Escreva aí, eu sou de Deus. Escreva aí, eu sou de Deus. Você é dele. E ele é seu. Então, ao ponto que ele está dizendo, eu colocarei o nome. E nós sabemos que a cidade vai descer do céu. Quando essa cidade vai descer do céu? Ora, na segunda vinda de Cristo. Porque nós cremos que a primeira fase do Apocalipse é o arrebatamento. Nós subiremos. Os que estão vivos subirão. Né? Os que estão mortos serão glorificados e também subirão. Pá! Porém, aqueles que ficarem passarão pela tribulação. E no final de todas essas coisas, virá o Senhor Jesus com a cidade santa. Essa cidade, ela descerá. Imagina, é todo o sonho de pessoas que creem, que acreditam em ufologia, né? Então essa cidade descerá. Ela descerá do céu. Ele virá entre as nuvens. Assim como ele subiu, ele vai descer. Essa cidade vai aparecer entre as nuvens do céu. Nuvem de glória. Ela virá. Né? Então, sei lá, imagina. Né? O que pode ser? Nós não sabemos. Mas sabemos que são coisas reais, que existem em outra dimensão. Porque o Deus que é espírito, que vive em espírito, que mora em espírito, criou a matéria. Então, o espiritual entrará no material e será visível aos olhos carnais a glória de Deus. E aí então nesse momento que a igreja desce, a noiva, né, a nova Jerusalém, com aqueles que foram arrebatados, que já estão dentro desta cidade, descerão para reinar aqui, ou seja, vão invadir. A terra será invadida pelo céu. A terra será invadida, como se viesse uma nave extraterrestre invadir a terra. E nós voltaremos. Os vencedores voltarão. É louco, né? Ah, está escrito isso na Bíblia, eu acabei de ler. Acabei de ler, está escrito várias vezes aqui. É que você só quer ouvir que você vai ganhar carro, casa, essas coisas. Mas a palavra de Deus é muito mais profunda. É isso que você crê. Então ela virá para dominar, para guerrear, para vencer. Mas como o poder de Cristo é muito grande, com o sopro da boca dele, ele vai desfazer o governo desta terra. Ele vai reinar sem eleição, sem democracia, sem nada. Será teocracia, será o governo de Deus. E nós reinaremos. Ele vai impor, ele vai entrar. Porém, aqueles que não aceitarem o seu reinado serão lançados no lago de fogo, que são os que não creem no seu nome. Nesse momento, antes desta cidade descer completamente, ela vai ficar parada no céu, né? Ela desce dos céus. A igreja que vive aqui, então subirá. Esta igreja, não a igreja do arrebatamento, ela já subiu. É a igreja que ficou, que nasceu depois do arrebatamento. Ou seja, depois do arrebatamento, ele veio. E essa igreja vai subir lentamente. E todos verão, assim como Jesus subiu lentamente. Então nesse dia não vai ser como um abrir e fechar de olhos, não vai ser um piscar, porque esse foi o arrebatamento. Nesse dia as pessoas olharão para cima e verão os pés das outras subirem e os seus corpos serem transformados em corpos glorificados e subirão. E aí então só vai ficar aqui na terra aqueles que não creem. E virá o juiz de Deus. E aqueles que não creem
eles optaram em não crer, porque eles conheceram a verdade, mas rejeitaram a verdade. Então, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Amanhã nós vamos partir para outra igreja e vamos firme com Jesus na fé. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este tempo, por este dia, por este momento. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. O Senhor venha encher a tua igreja com o teu poder, com a tua graça, que nós possamos guardar a nossa coroa e esperar a tua vinda, porque eu sei que o Senhor vem nos buscar, eu sei que em breve subiremos. Meu Deus, enche esta pessoa do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você. Escreva aí, eu vou subir para o céu. Tá? E faz tempo que a gente não põe Ejang, né? Então põe aí, Ejang, VQT, né? Ejang, estamos juntos até na glória. E VQT, vamos quebrar tudo. Estamos na fé. Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus. Graça e paz.